Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como vocês sabem, eu fiz alguns vídeos para a italki, que é um site onde você aprende idiomas online, e muita gente veio com a dúvida, me perguntando: Mari, mas como é que funciona esse negócio de fazer aula online? Será que isso funciona? Será que isso não funciona? E hoje eu vim fazer uma demonstração, mostrar pra vocês como é que funciona o site do italki, e também eu vim contar uma pequena história pra vocês que eu acho que vocês não sabem ainda. Eu já falei aqui algumas vezes no canal que eu sou professora de inglês também, então eu dou aula de inglês. Eu comecei a fazer inglês com 10 anos de idade, e aí com 17 eu já dava aula para crianças. Depois fui dando aula para adulto e assim por diante. Eu fiz inglês dos meus 10 aos meus 17 anos. Correto? Correto. Ou seja, eu estudei 7 anos de inglês antes de começar a dar aula. Só que o que muita gente não sabe é que esses 7 anos que eu estudei inglês não foram todos em escola. Eu comecei a estudar em escola de inglês, comecei a fazer curso e tal. Só que teve um período que os meus pais não tinham dinheiro para pagar a escola de inglês pra mim, e eu tive que parar o curso de inglês. Só que nesse período que eu parei o curso de inglês, a minha escola tinha inglês, mas assim, a gente sabe que inglês de escola é muito diferente de inglês de escolas, de idiomas mesmo. Então eu comecei a estudar inglês sozinha. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar estes livros de inglês, todos os livros de inglês que eu tive no curso de idiomas que eu fiz e no curso da escola também, e comecei a estudar sozinha. E assim foi. Eu acho que eu estudei inglês sozinha, sem estar em curso de idiomas, por uns 2 ou 3 anos. E aí surgiu a oportunidade de eu voltar para a escola de idiomas que eu estudava antigamente. Óbvio que se naquela época tivesse esse tipo de curso online que você faz com professor online e tal, que aliás são bem mais baratos do que pagar a escola, talvez eu até teria voltado para o curso de inglês num nível a mais. Ou então não teria nem voltado, teria me formado mesmo só fazendo aulas online, porque realmente é um tipo de aula que funciona, entendeu? Então você faz a aula onde você estiver, no horário que for melhor para você, só precisa de computador, um tablet ou um celular para você poder fazer a aula via Skype. Então eu vou entrar aqui no site do italki com vocês e vocês vão acompanhar comigo como é que funciona uma aula online e no final saber a minha opinião, né? Então, vamos comigo? Eu comprei créditos no site do italki, tá? Então eu tenho 200 ITC, que eu acho que é a moeda do italki, e eu comprei uma aula experimental por 97. Então eu pedi pra ele pra gente fazer uma aula agora. Ele tem 10 minutos para aceitar ou não aceitar fazer a aula comigo agora. Eu escolhi para fazer a aula via Skype. Bom, gente, eu achei uma professora aqui. Ela está online. Nós vamos nos conectar via Skype. Hello. Hello. How are you? I'm fine, and you? Me too. Me too. Thank you. Gente, não sei porque que a câmera parou de filmar, mas resumindo um pouco a aula. Eu fiz uma aula com uma professora aqui pelo Skype. O nome dela é Suzana. Ela é muito simpática e ela fala não só inglês, ela fala também sérvio, croata e mais uma outra língua que eu esqueci. Espanhol. E aí vocês se adicionam no Skype e começam a conversar. Então depois que a aula termina no Skype, você tem que avaliar a aula do professor. E aí essa foi uma aula teste. Então a aula teste você pode fazer instantaneamente. Então é só você entrar no site e ver qual professor que está disponível. Se você gostou do professor, você marca mais aulas depois, tá? Aí as outras aulas têm que ser marcadas. E aí você entra na agenda e marca as aulas conforme o seu horário e tal. Opinião de professora, tá? Eu dou aula também, mas obviamente quando a gente dá aula, assim, na vida, eu tô dando aula para pessoas que falam português. Então é mais fácil, porque se alguém não entende alguma coisa do que eu falo, eu vou lá e falo em português e explico tal o que eles não entenderam. Aí eu fiquei na dúvida a respeito disso na aula online. Como é que funciona se eu não tivesse entendido alguma coisa, sabe? Se eu não soubesse inglês pra entender o que ela fala. E eu perguntei isso pra minha professora e o que ela me explicou é o seguinte: se tem alguma palavra que eu não entendo, o Skype, do lado do Skype, tem como você escrever. Então, conforme eu fui falando, se tinha alguma coisa que ela achava que estava incorreta, ela ia lá e corrigia pra mim imediatamente enquanto eu falava. Aí, se precisasse de uma pequena explicação gramatical, ela ia escrevendo também e ia me mostrando. Outra coisa, ao mesmo tempo, enquanto ela foi dando a aula pra mim, ela foi me mostrando a tela do computador. Então hoje, no caso, como foi só um tutorial pra você ver como é que funciona o site do italki, etc., ela me mostrou principalmente o site do italki, mas
conforme as aulas forem rolando, como ela mostra a tela do computador, ela usa PDFs, usa PowerPoints. E também, se eu não entendesse alguma coisa que ela me falasse, ela me mostraria objetos, por exemplo. Então, por exemplo, ela falou pencil. Eu não sei o que significa pencil. Ela ia lá e ia pegar o objeto, por exemplo, o lápis, né? Que no caso fala pencil em inglês, para poder entender do que ela tá falando. Ou então procuraria imagens no Google para me mostrar e etc. Assim que a aula funciona. Como eu falo inglês já, eu aproveitei que ela falava sérvio para ela me falar algumas coisas em sérvio, para me ensinar. Então ela já me ensinou como é que fala o meu nome em sérvio. O meu nome em sérvio é Zovence Mariana. Eu já aprendi uma coisa certa. Enfim, eu gostei muito da aula online. Até falei com ela que eu vou marcar mais algumas aulas com ela pra gente poder conversar em inglês, pra ir praticando, pra gente ir trocando algumas informações. Achei muito prático, muito bacana. E se você quiser experimentar também, clicando no link aqui embaixo do vídeo, você vai ser redirecionado pro site do italki. E lá tá com uma promoção, que você comprando uma aula, você ganha mais uma de graça. Bom, então é isso, meus amores. Se tiverem mais alguma dúvida a respeito do site, como é que usa, como é que funciona, é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês com o maior prazer. Se você curtiu o vídeo, não esquece de me dar um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E é isso então, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!